paz para a igreja, para todos. Eu quero aqui a parte 8 da visão que Deus me mostrou em 1990 e me transportou para 2019 e vi até meados de 2040. Eu quero precisar melhor a visão que Deus me mostrou na parte 7 que eu estava falando. Eu quero explicar melhor a parte do quando houve a cilada contra o anjo que Deus pensava em colocar ele numa região para dominar, para dar um poder, um principado para ele numa região. É isso que eu quero precisar. E sobre a igreja. Então essa aqui é a continuação da parte 7. Vou explicar melhor. Então o que foi que aconteceu? A guerra está renhida nos ares, acima das nuvens. Havia guerra das forças regulares, 200 milhões de anjos contra 200 milhões de anjos de guerra de Deus, anjos leões, estrondo ensurdecedor de trombeta, contra 6 bilhões de anjos, dragões, serpentes. Desses 6 bilhões de anjos, dragões, serpentes, aproximadamente 2 bilhões eram anjos, dragões, serpentes. Outros 4 bilhões eram centenas de elites de anjos de guerra, só que eram inferiores aos anjos, dragões, serpentes. Ao todo eram mais de 4 bilhões de anjos de elites, e eram centenas e centenas de elites. Só que a elite maior, mais poderosa, era a elite dragão serpente. Eram os mais fortes e eram os maiores também. Então eles estavam brigando acima das nuvens. Entre as nuvens e um pouco mais abaixo, estava brigando o alto comando. Exército contra exército, forças regulares, vamos supor, tropas de elite contra tropas de elite. Mais abaixo, nas nuvens e um pouco mais abaixo das nuvens, estava brigando o alto comando da elite de Lúcifer e o alto comando das elites de Deus. E mais abaixo estava brigando os 2 príncipes, na região de Minas Gerais. E mais abaixo de tudo, de vez em quando eu via o Espírito Santo. Então vamos lá. O que foi que e a briga está renhida. Pá, e pá, o pau quebrando. E aí, o que foi que eu vi? Eu estou vendo aquela guerra total, devastadora, e vinha cavalarias contra cavalaria. Havia cavalarias de exército se chocando. Centenas e centenas de cavalarias. Eu via a guerra, para que você entenda, eu via, não tem o Brasil, eu ficava volta e meia, eu era transportado para aquela ponta do Tocantins. Eu ficava acima das nuvens e via. Dava para me ver, porque o Brasil ele era dividido geograficamente, como fosse em 3D. A imagem era altamente, dava para ver perfeitamente, e era dividido até os estados. E eu vi que eu estava em cima do bico do papagaio. Não pisado lá, eu estava acima das nuvens, só que eu estava na região fronteiriça ali. E daqui dava para me ver até a região amazônica, eu virava assim, que estava na minha frente, eu só fazia assim. Via até a região amazônica e via os exércitos se enfrentando. Do lado de cá, os exércitos do príncipe de Satanás que governava os ares do Brasil, né? Os exércitos, e partes do alto comando brigando lá. Não brigando
dentro da Goiânia, estavam brigando na fronteira, mas contra os exércitos do anjo príncipe do exército de anjos leões, de Deus, estava brigando contra ali, e fazia bem a fronteira, a briga era pro lado de dentro, pro lado de cá do Brasil, não era dentro da fronteira, mas estava ali na fronteira, era uma briga assim, ó. E os exércitos 400 milhões de anjos, dragões serpentes também, vamos supor, 100 milhões ou 150 milhões de anjos, dragões serpentes, desses 400 milhões, e o restante eram de anjos, centenas de outras elites. A maior parte era de anjo, dragão, serpente também, e comandada por um anjo príncipe, dragão, serpente. Ele não podia entrar na guerra, só que ele estava na fronteira e bradava e dava um estrondo para cima. O estrondo deles, eu olhava para cima, eu olhava ele gritando, ele levantava essa cabeça e bradava para cima. Até então não era me discernido ainda. E eu estou vendo a guerra, aí daqui a pouco, quando eu olhava para a guerra, era tão terrível, terrível. Você já viu documentário, você já viu filme, documentário falando de batalhas? Qual que é a batalha mais terrível que você já viu documentada? Se eu não me engano, a batalha mais terrível documentada que se viu foi a Batalha de Kursk, né? A Batalha de Kursk, ou o Dia D. Nem se compara, meu amigo. Nem se compara. Eu estou falando de guerra devastadora. É guerra de anjos de elite. Eu via anjos guerreando contra outros anjos, batalha terrível. Imagina só, você está num campo de batalha, no meio do campo de batalha, e você vê milhões se chocando. Só que o Espírito Santo, ele volta e me pegava a minha visão e concentrava numa batalha renhida específica ali, que dava para me ver um anjo, daqui a pouco, só que aí eu olhava, só que eu via caindo anjo para todo lado, anjo, 4, 5, 6 demônios em cima de um anjo, e o anjo despedaçando os demônios. E vinha os outros anjos que era do tamanho dele, socava ele, e ele também quebrava esse anjo no pau, e rasgava. E aí o que acontece? Eu peguei, tô lá vendo, e aí o espírito, eu tô aqui vendo a guerra, né? Tô vendo a guerra, eu não podia olhar para trás. Atrás de mim estava o centro-oeste e o sul do Brasil. Eu não podia olhar para trás. Aí o que foi que aconteceu? Eu peguei, tô aqui em cima de Tocantins aqui, aí daqui a pouco o Espírito Santo me fez eu olhar e minha visão disparou para o lado ali da região. O Espírito Santo viajava ele viajava numa direção e não mudava o curso dele não, só ele subia. Ele subia, tipo assim, saindo ali do sudeste, ele viajava bem de boa, uns 50 metros do chão, e os pássaros tudo dando glória a Deus, tudo dando, onde é que ele passava, os pássaros tudo dando glória a Deus, os animais, as aves, tudo. Daqui a pouco, quando eu olho para o Espírito Santo, eu vi, aí foi me discernido na hora, e eu vi que, porque eu estava assim, meu Deus, como que está acontecendo uma guerra tão devastadora dessa? E eu olhava para o Espírito, quando a guerra estava tremenda, mas daqui a pouco, quando eu olhava para o Espírito Santo, eu sentia paz na hora. Eu falei, nossa, olha o Espírito Santo ali, está tudo, aqui está em guerra, mas o Espírito Santo está de boa. E eu também, quando eu olhava para o Espírito Santo, eu ficava totalmente transformado. Meu Deus, olha lá o Espírito Santo, não tem mais guerra, né? Parece que não tem guerra, eu estou alegre também, olhando o Espírito Santo. Quando eu olhava para o Espírito Santo, eu sentia paz total. Eu falei, nossa, e anjo caindo para todo lado. E eu, nossa, mas que alegria, olha o Espírito Santo ali, meu Deus do céu, olha que coisa maravilhosa. Só que aí eu olho, olha só como que é a situação. Eu não estava em terror na hora vendo a guerra, aquela
coisa tremenda. Quando era permitido só era permitido eu ver, né? Quando era permitido a ver, aí eu vi o Espírito Santo. O Espírito Santo estava abaixo de tudo, a 50 metros, viajando, né? Numa direção acima do chão, no ar, e seguindo. Quando eu vi, eu falei, nossa, mas que paz, olha só o Espírito Santo ali e tal. Só que aí eu pegava e começava a indagar, do nada eu começava a indagar. Peraí, está acontecendo uma guerra aqui, o Espírito Santo está ali e ele está de boa, ele está de boa. Para que você entenda melhor, você já viu aqueles aviões AWACS? AWACS que ele comanda ele tem um prato semelhante a um prato acima dele que fica rodando assim. O Espírito Santo, agora que eu vou explicar para você. O Espírito Santo voando assim, aí daqui a pouco meu Deus, olha o Espírito Santo ali, rapaz, ele tá de boa ali e tal, e aqui tá acontecendo. Falei, rapaz, mas como que pode, né? Daqui a pouco, eu só vi descer, eu vi descer de várias partes, descendo do céu de toda parte, mas foi mostrado para mim, principalmente, umas fumaças gigantescas descendo, e foi de encontro, não é que foi, já estava indo, só foi me mostrado na hora, já estava indo, permanentemente, fumaça gigantesca. Falei, meu Deus, aquela fumaça ali está vindo. Aí foi me disse, está vindo do universo. E a fumaça chegava no Espírito Santo, e o Espírito Santo controlava tudo. A fumaça envolvia. O Espírito Santo era como se fosse que pegasse a fumaça assim, ó. Ela ficava pequena, ela vinha grande, só que é como se fosse assim, aqui, ó, na palma da mão do Espírito Santo. Aquela fumaça gigantesca vinha de todas as partes do universo, de tudo que existe, de tudo que é visível, de tudo que é invisível, vinha. Tudo vinha clamando por vida e por alegria de viver. Era o Espírito Santo que dava vida e alegria de viver a tudo, a tudo. E ele tinha plena, parecia que vinha aqui nele, aqui, ó. Quando chegava nele, ele, tô de boa, que aí a fumaça vinha, Senhor, nos dê alegria, nos dê vida e alegria de viver, nos dê alimentação. E vinha aquela fumaça de todo o universo, de tudo que você imaginar que existe. De tudo, eu estou falando de tudo. A única coisa que eu estou fazendo aqui, exceção, é de Deus. O restante, tudo vinha em forma de fumaça pedir ao Espírito Santo. Anjo também, viu? Tudo. E aí quando eu olhei, falei, nossa, olha só, a fumaça então é clamor, suplicando a Deus por vida e por alegria de viver. E parece pequenininha quando chega diante de Deus. Falei, nossa, aí quando eu tô vendo, eu falei assim, nossa, mas tá caindo anjo aqui, meu Deus do céu, e daqui a pouco os anjos caindo, aquela coisa terrível, eu peguei, mesmo eu vendo o Espírito Santo, daqui a pouco eu comecei a olhar para a guerra. Falei, peraí, tá acontecendo isso. Aí daqui a pouco o terror começou a me pegar. Eu mesmo olhando para o Espírito Santo, eu falei, não, mas não pode, eu tenho que estar aterrorizado, porque o anjo aqui vai cair em cima de mim, aqui vai me matar, Daqui a pouco eu peguei, voltou de novo, eu tirei a visão na hora do Espírito Santo e olhei para a guerra. Aí voltou tudo, nossa, a guerra aqui, pá, quebrando tudo. E era como se fosse duas placas tectônicas se chocando uma contra a outra. Do lado de cá, mais de 2.000 quilômetros que era de exércitos de anjos de Satanás, e do lado que vinha do mar, que entrava dentro do Brasil, entrava ali dentro do Nordeste e chegava até a região amazônica, mais ou menos 600 quilômetros dentro. Era decidido ali no Nordeste, no meio do Nordeste, dividia assim, né? Passava ali pela Bahia, no meio da Bahia,
Coloca cada estado do Nordeste e você divide pelo mês, tá? Você está viajando sentido ao Amazonas, está indo sentido a Guiana Francesa. Só que você coloca, faz ali a matemática ali no meio do Nordeste e vai seguindo, passa pelo Pará, Amazônia, até chegar na região de Roraima, ali fronteira com a Guiana Francesa. Só que a guerra ainda não tinha atravessado para dentro da Guiana Francesa, ou a Guiana Francesa tinha passado para dentro do Brasil. A guerra ela era aérea. E aí, o que foi que aconteceu? Eu peguei e vi, é aqui que está, é aqui que eu vou explicar melhor isso aqui. Isso aqui é a explicação, que eu esqueci de falar, da covardia que aconteceu alguns anos atrás. E será cobrado isso na fronteira com a Guiana Francesa. Foi um enigma para mim, não foi bem discernido, só que eu vi o resultado. Não foi bem, não foi expressada a palavra covardia, mas foi como um enigma. Mas o resultado disso foi guerra na fronteira com a Guiana Francesa. Vamos ver o que foi que aconteceu. Vou explicar direitinho aqui. Eu estou vendo a guerra, aí daqui a pouco o Espírito Santo me pegou assim e eu estava bem ali no estado do Tocantins, acima das nuvens. A guerra não entrava para dentro do estado de Tocantins. O Espírito Santo me pegou ali e me transportou, e as duas placas tectônicas estavam se chocando. Eram dois exércitos gigantescos, como fosse uma placa, duas placas tectônicas se chocando. Eu estou dando o nome aqui, placas tectônicas, para que você veja a espessura do poder do exército. Não era somente soldado e soldado aqui, não. Não era, não. Era um anjo acima do outro. Era gigantesco, era coisa terrível, era grande demais o efetivo. Impensável em matemática humana. E aí o Espírito Santo me pegou, entenda agora. Eu estou abaixo, né? E as duas placas tectônicas estão se chocando em cima. O Espírito Santo me pegou ali no Tocantins e me pegou, quando eu falo, me transportou. No que me transportou, o Espírito Santo foi junto comigo. Só que foi junto comigo em voz, né? Eu não vi o Espírito Santo aqui, ele foi me transportando. Ele me entrou, não tem o grosso do exército, os 2.000 quilômetros do lado da esquerda, que era a espessura era 2.000 quilômetros aqui. Espessura que eu falo assim, de quilômetros do Nordeste, e vinha aquelas camadas até 2.000 quilômetros adentro do Brasil. Só que ela era assim, e era muito alta de anjo de guerra. É como se fosse um caixote. Já viu um caixote? Um caixote gigantesco assim. Então quer dizer que ali, então, dentro ali estava cheio de demônio, né? Entrou comigo lá dentro. O Espírito Santo entrou comigo dentro desse grosso, foi no interior, na área estratégica das forças das trevas, lá dentro da coisa tenebrosa mesmo. No que foi entrando comigo lá dentro, nós fomos, antes de chegar no lugar, como fosse, não tem, quando está em guerra e não tem o quartel-general, vamos supor assim, não é nem tanto o quartel-general, não tem o campo de batalha, e tem ali o lugar sede onde é que fica o general e os analistas. Eu não estou falando no quartel, não, estou falando já na guerra. Não tem ali quando o general fica em cima da montanha vendo a guerra, só que o alto da tropa que estava lá no interior, dentro do interior, coordenando tudo lá dentro, protegido completamente por trevas
lá dentro, é como se tivesse uma grande abertura dentro dessa gigantesca placa tectônica, e lá dentro tinha os coordenadores da guerra. E aí o Espírito Santo, no que ele foi entrando, foi entrando, ele me colocou lá dentro, foi passeando junto comigo assim, só que eu não vi o Espírito Santo não, foi passeando comigo, e daqui a pouco só fez assim, ó, o Espírito Santo fez eu ouvir na hora. Aí lá dentro os que estavam coordenando a guerra, dos exércitos que estavam coordenando, falaram assim, ó, tem um oriundo das forças armadas de Deus, desses aí dragões, como é que fala, desses anjos, leões, estrondo e ensurdecedor de trombeta, que o Altíssimo, ele está crescendo diante do Altíssimo. Nós temos que matá-lo, nós temos que destruí-lo, porque o Altíssimo tem pensado em dar para ele uma região, dar poder para esse anjo, poder de domínio. Vamos matá-lo, vamos exterminar, vamos fazer uma cilada contra ele, uma cilada. Daqui a pouco só fez assim, Deus me levou lá no lugar onde é que eles estavam coordenando essa coisa completamente secreta, essa armadilha, para esse anjo que pertencia às forças regulares das tropas de elite. Ele não era nem do alto comando, só que ele estava crescendo diante de Deus, e Deus ia colocar ele numa região para dominar. Aí eles falaram assim, Deus discerniu e descobriu. Deus mostrou para mim uma armadilha contra um anjo. Falou assim, aí eles falaram assim, vamos matá-lo então. Aí já eu fui lá, viu a abertura e eles comandando, vai lá e tal, vai lá e mata ele e tal. Esse não pode crescer não. Daqui a pouco mais de uns 20 anjos, 10 forças regulares, e mais uns 10 ou mais de anjos menores, tropas de elite também, só que menores, foram para fazer a cilada contra esse anjo, que Deus ia colocar ele numa posição de poder, numa região, para dominar. E nisso veio também, falaram só, tem um que nós vamos colocar lá, que ele faz parte do alto comando, e ele conhece o ponto fraco desse anjo. E ele vai lá para matar esse anjo, para destruir ele. E daqui a pouco, eles decidiram e já foram na hora, e foi como fosse assim, o Espírito Santo me levou. Antes de chegar, eu vi a discussão, a conversa. Daqui a pouco a decisão já tinha sido decidida, e o Espírito Santo já me tirou de lá e já foi voltando. E na hora eu vi mais de 20 anjos preparados para essa cilada, anjos do diabo preparados para essa cilada contra o anjo de Deus, que Deus estava pensando em colocar ele numa posição superior, dominar uma região. E aí eles vieram e pegaram esse anjo, juntaram, concentraram em cima desse anjo. E pegaram ele, e eram muitos. Um segurava na perna, outro segurava na outra perna, e muitos segurando ele. E os outros 10 que eram iguais a ele, iguais que eu falo em altura, né? Eram os anjos, dragões, serpentes, só que eram da altura dele. Eu falei 8 metros, mas na verdade não é 8 metros. Vamos supor, os anjos, 8 andares, os anjos do alto comando, 15 andares. E já o príncipe general é 30 andares. Eu falei 8 metros, não é 8 metros, é 8 andares. E aí o que aconteceu? Eles pegaram o anjo, e o anjo, pegando aqui os demônios aqui, arrancava a cabeça de um, arrancava a perna do outro, e aí, só que eles vinham de novo, em cima, eram muitos. E ele, enquanto ele está aqui, e os outros grandão, igual aí também,
socando ele enfrentando todo mundo. E nisso veio o anjo maior do alto comando de 15 andares. Garrona gigante. Eles tinham garras enormes. E ele veio em cima do anjo de Deus assim. Do nada ele surpreendeu o anjo de Deus e ele era bem alto, ele chegou assim e meteu a garra dele bem no estômago do anjo de Deus. No que meteu a garra no estômago do anjo de Deus, eu só escutei o barulho. Foi como se fosse câmera lenta. Os pistões já viu a decisão, me trouxe da decisão e eu já vi os anjos das trevas correndo para a armadilha contra o anjo de Deus. Daqui a pouco eu vi o anjo dragão serpente do alto comando vindo atrás, já preparado com a garra dele. Quando eu olhei para frente, os pistões já me levou, estava ali, me levou bem no meio ali da placa tectônica, as duas placas tectônicas se chocando. A armadilha foi bem ali no embate ali, que era a fronteira da guerra, pegava de Minas Gerais, entrava dentro da Bahia ali e subia no meio e chegava até a Guiana Francesa, Nordeste, no meio do Nordeste, chegava na região amazônica ali e morria bem ali na Guiana Francesa, na fronteira. Então as duas placas tectônicas aqui, ó, e 600 quilômetros de mar adentro para o Brasil e mais 2.000 quilômetros, 600 quilômetros dos anjos de Deus, até chegar ali no meio do Nordeste ali e dentro da região amazônica, 600 quilômetros de exército de anjos de Deus e mais 2.000 quilômetros de exército dos anjos de Satanás. Aí Deus me tirou de lá do meio dos 2.000 quilômetros, bem na sede onde estava o teatro de operações ali, a sede dos comandos ali coordenando a guerra. E me tirou de lá e me levou logo bem no meio da guerra. E foi ali que aconteceu. No que foi me levando, eu vi eles pegando o anjo todo dia, o anjo se debatendo com eles, e veio na hora, eu já vi o anjo do alto comando. Ele com a garrona preparada, a unhona gigantesca, unhona poderosa. E ele veio assim, e os anjos abriu, e os anjos do mal abriu assim o espaço que estava segurando o anjo de Deus, e veio o anjo maligno do alto comando, que era maior, e não podia estar lá não. Porque quem tem que brigar contra as forças regulares, contra as forças regulares. Alto comando contra alto comando. Príncipe contra príncipe. Ali foi em outras palavras, um jogo sujo. Ele veio e cravou a garra no anjo de Deus. Aí eu só escutei o brado. Brado de leão ferido. E aí Deus pegou, na hora assim, falou assim: você tá vendo aí? Eu falei: tô vendo. Eles atingiram o anjo de Deus. Meu Deus, eu fiquei: meu Deus, como é que é isso? Eu não posso falar como é que é isso, eu só tenho que falar o que eu vi. Eu só estou falando o que eu vi. Mataram o anjo de Deus. Aí o anjo deu um brado de leão, só que leão ferido. Aí Deus pegou e falou assim para mim, assim: você tá vendo aí? Isso aí, esse anjo que eles feriram para a morte, eu tenho pensado em colocar ele para dominar uma região. Eu tenho pensado em colocar ele para dominar uma região e crescer no meio do exército. E eles, sabendo disso, eles colocaram para matar esse anjo aí, para destruir ele. Você viu que as garras do anjo entrou nele, esse anjo aí que é maior do que ele? Eu falei: vi. Ele falou: pois é, isso aí é para morte, isso aí é para morte. O que você está vendo aí é para morte. Só que o que eu estou querendo te mostrar, Wesley, meu servo, é que vai acontecer na sua nação das Forças Armadas, oriundo das Forças Armadas. Você está vendo que eu peguei você em 1990, transportei você para esse tempo aqui, 2019 até meados de 2040. É nesse tempo. Vão tentar
matar um oriundo das Forças Armadas, que eu vou colocar ele como presidente da sua nação. Eles vão tentar matar ele e vão formar uma cilada contra ele, da mesma forma que você está vendo o que aconteceu com esse anjo aqui. E é para a morte também. E o lugar que eles vão atingir vai ser uma cilada contra ele, uma cilada que não tem escape de fugir. E vai ser no estômago. E aí o que é que vai acontecer? Eu não vou permitir que eles matem esse que vai ser, diante de mim, o presidente dessa nação. Eu não vou deixar que ele morra e ele vai assumir a presidência da sua nação. Agora, vê o que acontece com esse anjo. Aí daqui a pouco, o anjo que foi ferido, eu pensei, meu Deus, o anjo está morrendo. Daqui a pouco, Deus deu poder para ele. Ele tinha um poder, só sei que era para ele morrer, aí Deus deu poder para ele, e na mesma hora tinha uns 20 anjos assim, e o anjo do maioral, o anjo dragão serpente de 15 andares, tinha metido a garra bem aqui nele aqui, para matar ele mesmo, para destruir ele. Estava cravada ainda a garra dentro do estômago, aqui no anjo aqui, pegou num ponto fraco. Aí daqui a pouco o anjo, Deus deu poder para ele assim, e ele, na hora, ele olhou assim para os 20 ou mais de 20 anjos que estavam diante dele, anjos, dragões, serpentes de 8 metros de altura igual ele, e outros anjos também, tropas de elites angelicais, só que eram menores, anjos de 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, até 2 metros. Ele só olhou para eles assim, soltou um poder dele assim, e os 20 estourou tudo na frente dele assim. Pá! Estourou tudo. Eu vi tudo assim na hora, assim, explodindo. Eles explodiam como se fosse não tem aquela... O corpo deles era meio escuro, avermelhado, e boa parte eram nus. E uns tinham blindagem, imagina um predador, só que eles tinham partes de blindagem, outras blindagens não tinham. Outros estavam nus, outros estavam plenamente nus. Eles explodiram e saía tipo um líquido preto, um líquido escuro, e pá! Estourou tudo na frente dele. No que estourou os 20 na frente dele, ele voou na garganta. O interessante é que esses anjos leões de Deus, eles voam na garganta, eles voam diretamente na garganta. Voou na garganta do anjo de 15 andares. Deus deu poder para o anjo dele. O anjo dele tinha 8 andares. Pois ele voou na garganta do anjo de 15 andares e os dois saiu regaçando para baixo. E Deus deu poder para ele para destruir esse anjo. Eu vi ele já pegando o anjo aqui, já rasgando o anjo, e o anjo gritando na garganta do anjo. Os dois desceu, se regaçando tudo para baixo. Para baixo da onde? A placa tectônica era tão grande que no lugar que ele pegou o anjo, os dois desceu, e quando eu olhei para baixo eu vi aquela espessura gigantesca as duas placas tectônicas assim, gigantescas para baixo, de quilômetros e quilômetros para baixo. O tanto que era grossa. E os dois descendo, e o anjo de Deus regaçando ele, rasgando ele para todo lado. E aí Deus falou assim, aí tá vendo? Vai acontecer também na sua nação. Mas eu não vou deixar esse que é oriundo das Forças Armadas morrer, e eu vou colocar ele como presidente da sua nação. Aí que agora vocês entenderam plenamente, né? Quem é, né? Tudo certinho. E nisso, é agora que eu quero explicar melhor nessa guerra que está acontecendo, Deus me levou, Deus me pegou assim na hora e me transportou para uma região mais alta. Eu fui, não tem um Tocantins ali? Aí dali eu fui levado para dentro do Pará. E aí daqui a pouco Deus pegou e me levou acima, bem acima do Brasil, que dava para mim ver o Brasil, o Nordeste e o
e a região amazônica, no lugar onde é que estava a guerra. Não podia olhar para trás, não. No que eu fui elevado bem acima, eu vi os dois exércitos se chocando. 2.000 quilômetros, eu vi plenamente, eu via da região amazônica agora plenamente, não precisava nem eu virar, porque eu estava na minha frente assim o Brasil, aí eu via do lado de cá 2.000 quilômetros, 2.000 quilômetros de exército, para cá, tipo assim, aqui está o lugar da guerra e atrás 2.000 quilômetros, a concentração de tropas. Do lado entrando do mar para entrar para dentro do Brasil ali, 600 quilômetros de exército de Deus ali. E havia as duas placas tectônicas se chocavam, e havia partes que estavam mais para frente, outras que estavam mais adiantadas. A parte mais adiantada que estava era onde mostrava ali um pedaço de Minas Gerais, onde é que estava o anjo príncipe general dos anjos tropas de elite, dos anjos de Deus. Ele estava mais adiantado, é como se fosse uma ponta de lança que estava indo a sentido a Brasília. E nisso eu estou vendo essa peleja, eu estou lá em cima, aí Deus pegou e me colocou nessa parte acima, né? Daqui a pouco, não tem quando um general, isso aqui é para quem conhece de inteligência militar, na área de ciências militares e conhecimento no teatro de operações militares. Deus me colocou como se fosse com o discernimento de um general. Foi me dado na hora aquele discernimento de general na hora. E Deus falou assim, olha agora, estou dando um discernimento para você superior. Quando eu olhei superior no teatro de operações da guerra que ali estava. Quando eu olhei a guerra, o que foi que eu vi na hora? Eu vi, e aí daqui a pouco eu estou olhando assim, saiu de mim assim um discernimento. O discernimento bateu, como fosse um sonar. Fez assim, ó, saiu de mim assim, pá, bateu em toda a estrutura dos exércitos. Fez assim, ó, pá, e fez, deu uma reviravolta, foi lá e voltou. Meu discernimento saiu de mim, bateu. Falei, meu Deus, o que foi? Aí foi me discernido assim, o que foi que aconteceu ali? Eu vi que, o que foi me discernido, que os exércitos, bem explicado aqui agora, no embate, a coisa não saía do lugar. A guerra no começo, a região sudeste foi tomada por assalto. Quem tem um discernimento entende o que aconteceu. Todo o sudeste não foi tomado? Foi tomado nos ares, também foi tomado também a região sudeste, pelas forças de Deus, literalmente. Só que com a guerra passando, o que foi que aconteceu? Foi me discernido que houve uma parada. Houve uma parada. Falei, meu Deus, o que foi que aconteceu ali? E aí a guerra parecia, foi me discernido, parecia assim, guerra de trincheira, não saía do lugar. E tinha algo ali que não foi me discernido, mas havia algo ali, não tem táticas de guerra, não tem quando um exército faz certos acordos, trocas de prisioneiros, não tem aqueles acordos que existem na guerra, as leis da guerra que tem, também nas guerras entre os exércitos de Deus e os exércitos do diabo, tem certas leis, tem certos acordos, tem uma série de coisas. E nisso eu via, falei, meu Deus, o que aconteceu ali? E eu estou vendo aquilo ali, falei, nossa, mas o que foi? E a palavra covardia, ela vinha, a palavra, olha o tanto que a coisa é séria. Isso aqui é seríssimo que eu estou falando aqui, gente. É seríssimo que eu estou falando. As 3 armas. E aí o que aconteceu? Vinha a palavra na hora, era meio discernido, não tem os acordos, não tem, o trem não saía do lugar não. A guerra parece que não saía do lugar e a coisa, o embate está feio e o trem meio devagar e tal. E o exército de cara era grande demais, da parte do diabo era gigantesco.
da parte de Deus também era grande, só que era menor. Era 200 milhões contra 6 bilhões. Só que os anjos de Deus eram muito mais fortes que os 6 bilhões. Um anjo arrebentava 10, 15, 4, 5, 6, 10, até 15 anjos. E aqui, ó, aí foi me discernido que houve uma parada ali. E o meu discernimento batia assim. O discernimento na hora, Deus me colocou lá em cima e eu vi na hora que o discernimento, Deus me fez esse discernimento vir em mim assim, uma força superior de discernimento, e eu vi que de mim saía um discernimento como fosse general. Deus me deu poder para me ver a guerra e discernir. E saiu de mim assim o discernimento no teatro de operações. E o discernimento eu vi que batia assim, ó, batia de todo lado, pá, pá, batia na região amazônica, nas forças dos exércitos de Deus, batia aqui na região do Nordeste e batia lá na região de Minas Gerais, onde é que estava combatendo o príncipe general dos exércitos de Deus, né? O príncipe general dessa tropa de elite. Também em cima de Minas Gerais tinha também o alto comando brigando. Só que no lugar onde é que o anjo de Deus... Eles estavam brigando em toda a região. Só que em Minas Gerais foi mostrado principalmente a guerra entre os dois anjos generais que estavam mais abaixo. Nos ares, eles estavam bem abaixo das nuvens. Só que abaixo de tudo, das nuvens, estava o Espírito Santo, que controlava o universo inteiro. O universo inteiro. Essa guerra, para Deus, para o Espírito Santo, era isso aqui, gente. O Espírito Santo controlava, era o universo. O universo, tudo que você imaginar. O universo. Mundos invisíveis. Os céus. Os anjos. Tudo pedia vida e alegria de viver para o Espírito Santo. E tudo vinha em forma de fumaça. Pedindo, clamando. O Espírito Santo estava... Só que eu só podia ver o Espírito Santo quando era permitido. Eu tenho que falar, que eu tenho que expressar a palavra. E aí, o que foi que aconteceu? Aí batia, e eu falei, uai, o que aconteceu? Deu uma parada ali, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Isso aqui é para entender, não tem os poderes aqui? Você viu o que aconteceu, principalmente para esse pastor Silas Malafaia. Você viu o que aconteceu? Para a direção eclesiástica da igreja, você viu o que aconteceu no Brasil? Com relação, né? E aí o discernimento batia, só que Deus não permitia que viesse a palavra para mim. Só que a palavra ela vinha para mim, só que ela estava assim, ó, chega não chega. A palavra estava chega não chega. A palavra, o discernimento bateu. E veio uma palavra, a palavra estava quase chegando, e a palavra era covardia. Só que ela não chegou, a palavra covardia, ela não chegou. Só que ela quase chegou, ela estava quase chegando. A palavra covardia. Não tem um momento estratégico da nação? Então... Muitos pensam, não, ali é uma covardia que está acontecendo ali. Só que essa palavra, por causa da coisa estratégica tão bem colocada, a palavra covardia, o discernimento bateu, e nesses trâmites dos exércitos lá, acordo, sei lá, não sei o que estava acontecendo, vinha uma palavra, só que ela quase chegava, não vinha, não estava ainda, né? Daqui a pouco eu falei, meu Deus, o discernimento tem uma palavra forte, só que ela não vem, essa palavra não chegou. Só que a coisa ficou muito séria. E nisso eu estou vendo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu estou vendo ali que deu uma certa parada, o trem não sai do lugar, parece que teve o trem, os anjos não estão muito, né? O que está acontecendo ali? O discernimento que Deus me colocou na hora era de um general que viu o teatro das operações e era me colocado para me discernir. Só que, quando eu pesquisava, o meu discernimento saía para procurar o que aconteceu,
quando voltava para mim, não tem os acordos de guerra, aquela coisa toda, teatro de operações, as forças de Deus, não, vai lá, aqui é melhor, aqui não vai, aqui dá certo, aqui não dá, vamos ficar mais não sei o que, não sei o que. E nisso a palavra que vinha era covardia. Só que essa palavra, ela não chegou, entendeu? Quase chegou. E nisso eu tô vendo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Deu uma parada. Tava em guerra, só que o trem não saía, mas o tempo ia passando, tempos iam passando. Tempo, né? Ia passando. Só que um momento decisivo, o trem não ia. Era um momento decisivo. E nisso, eu tô vendo aqui lá daqui a pouco, meus irmãos do céu. O Espírito Santo, ele não estava lá de boa, ele não estava na direção. Quando eu olhei, o Espírito Santo estava lá na região de Natal. Estava na região de Natal. Quando eu olhei para o Espírito Santo, eu falei, meu Deus, eu não... Deus me deu discernimento aqui, só que eu não consegui. Quando vem para mim, é como se fosse um enigma. E o discernimento, a palavra tinha que vir, só que não veio. Aí, e nisso eu estou vendo aquilo, foi permitido eu olhar o Espírito Santo abaixo de tudo. Como fosse, não tem... É até difícil eu falar isso aqui. Não tem aquele avião AWACS, o avião AWACS, o Espírito Santo era como se fosse que ele controlava tudo. É como para que quem não entende não vai nem entender o que eu estou falando aqui. Avião AWACS é um avião que controla todas as forças aéreas no teatro de operações de guerra. Ele controla tudo. Ele está voando aqui, só que ele está sabendo tudo que está acontecendo. Então, só que eu tô dando uma imagem aqui do avião AWACS. Quem não entender aqui, nem adianta. O Espírito Santo, ele controlava tudo. Não controlava a guerra só não, controlava era o universo inteiro. Deus me permitiu ver o universo todo em forma de fumaça chegando até o Espírito Santo. Pegava tudo na mão aqui, pequenininho assim, eu olhava essa fumaça aqui, ó, e seguia de boa. O universo inteiro. Caía na mão dele assim. Caía assim no corpo dele, assim, só que chegava pequenininho, é como fosse. Foi me ensinando assim que chegava pequenininho na mão dele, assim, olhava assim, ouvi os passarinhos aqui. E os passarinhos tudo dando glória a Deus. E a alegria estava com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava alegre, estava de boa, né? Aí daqui a pouco, quando eu estava vendo aquilo, aí eu olhei, meu Deus, eu não estou conseguindo discernir aqui, vem para mim, só que a palavra não chega, quase chega. E quase era palavra de covardia. A palavra tinha que vir, só que ela chegava, não chegava e não chegava até mim. Daqui a pouco eu estou assim, estou ali na região acima do Tocantins ali, bem acima, né, vendo a guerra todinha, que eu venho de cima, eu vendo a guerra toda embaixo. Daqui a pouco, e tinha cavalarias também, gigantescas, centenas e centenas de cavalarias se rebentando uma contra a outra. Milhares de cavalarias se rebentando nos ares. E nisso, meu Deus, mas o que... Irmãos do céu, na hora, eu não falei para você que eu vi os Espírito Santo, na hora, só vi, foi como fosse questão de fração de segundo, assim, pá! O Espírito Santo chegou bem do meu lado. O Espírito Santo chegou do meu lado assim. Eu não vi o Espírito Santo, eu escutei só a voz dele, eu vi que ele estava do meu lado assim, ele chegou assim, o que está acontecendo aqui, meu servo? Eu falei, meu Deus, eu olhei para a guerra, e eu não consegui discernir. Eu vi que está acontecendo alguma coisa ali. Eu vi que deu uma parada. O trem não sai do lugar. E existe como se fosse um conchave. Alguma coisa ali que o trem não sai do lugar. Estratégia de guerra. Que aqui vai, aqui não vai. Aqui dá, aqui não dá. Vamos ficar mais naquele lugar ali. Vamos dar mais uma parada aqui. Vamos, o trem não está saindo do lugar não. Aí daqui a pouco. Meu Deus do céu, meus irmãos. O Espírito Santo pegou assim. Ah, é? Eu que permiti você ver isso aí. O Espírito Santo pegou, fez só assim, ó. Agora você vai ver. Não tem quando o Espírito Santo olha. Agora é o Espírito Santo que olhou. No que o Espírito Santo bateu, o Espírito Santo bateu o olho, meus irmãos.
nos exércitos dele, que coisa tremenda agora que eu vou falar aqui. O Espírito Santo pegou, bateu os olhos dele lá na Guiana Francesa, dos exércitos dele. E no que o Espírito Santo olhou, o Espírito Santo fez eu ver, como fosse ele assim, ele não tem um celular filmando, o Espírito Santo olhou e fez eu ver o que ele via. Tipo assim, o celular está aqui, eu estou aqui, estou vendo, né? O Espírito Santo me levou lá assim, e eu vi os olhos do Espírito Santo, como fosse o celular filmando assim. O Espírito Santo filmou, olhou para o exército, o grosso do exército dele todinho, e foi batendo o olho assim, meus irmãos. Pá, o que está acontecendo aqui? E olhou os exércitos dele, foi olhando cada um, pá, da Guiana, na fronteira com a Guiana, foi descendo, foi descendo, foi descendo. E olhando, irmãos, foi olhando, irmão, com olhos, irmãos, terrível, irmão, terrível. Irmão, depois você vai ver o que vai acontecer. Daqui a pouco foi descendo os olhos, e foi lá no general dos exércitos de Deus, o general dessa classe de anjos, leões, estrondo ensurdecedor de trombeta. E esse anjo general está topando com o anjo das trevas naquela península ali de Minas Gerais, que desce ali entre o estado de Goiás para entrar lá para o sul do Brasil. Aquela península, aqui está Minas Gerais, aí tem uma parte de Minas Gerais que faz assim, né? Aquela península ali. A guerra está sendo bem naquele lugar ali, aquela península ali. E Deus foi lá e bateu o olho bem no anjo dos exércitos dele. Bateu o olho assim, o que está acontecendo aqui? Olhou no anjo assim, olhou bem aqui na cara dele, assim, no rosto dele. E Deus olhou a cara dele assim, o que está acontecendo aqui? E olhou na cara dele. E o anjo pegou assim, tá topando. E eu vi o anjo de pertinho, o capacete, o cabelão dele, com as fivelonas. E o anjo de Deus topando com o anjo do diabo. Pá, pá, a garrona dele brigando que nem leão. E tragédia acontecendo em cima de Minas Gerais. Tragédia acontecendo no meio ambiente, porque os dois estavam brigando nessa região. E acontecia tragédias no meio ambiente de Minas Gerais. E daqui o anjo, Deus olhando bem por ele, e Deus estava seríssimo. Daqui a pouco o anjo general pegou assim, topando com o anjo aqui, o anjo general pegou e olhou para o exército dele. No que ele olhou para o exército dele, ele pegou e gritou, deu um brado de leão e saiu um estrondo de trombeta que ele estava em Minas Gerais, naquela península ali. Deu um brado, que o brado dele estrondou assim, passou pela região, saiu ali de Minas Gerais, estrondou o céu todinho assim, ó, os ares, e atingiu o exército dele. O estrondo de voz de leão e de trombeta atingiu os ares, onde é que o exército dele estava do Nordeste, e foi até a fronteira da Guiana Francesa. O brado de leão com estrondo ensurdecedor e devastador de trombeta. E a voz foi discernida para mim. Ele, vamos para frente, vamos para frente. Ele estava, é como se fosse uma ponta de lança, esse anjo. Ele estava mais o adiantado. O general estava na frente. E ele, vamos, falando para o exército dele partir para frente. Nisso, quando ele falou para o exército dele, eu vi o exército dele. Aí quando eu olhei para o exército dele se preparou para partir para frente. Não tem quando um general fala e dá ânimo para a tropa dele? Quando ele falou para dar ânimo para a tropa dele, eu só vi o movimento. Eu não posso nem falar que eu vi o movimento. Eu vi que eles, tipo assim, uma ofensiva maior. Só que na hora quando ele falou vamos, e eu olhei de volta para o exército dele, na hora o Espírito Santo só fez assim, ó. Você tá vendo aqui? Você tá vendo aqui? Agora pegou e pá, me transportou lá para a fronteira com a Guiana Francesa e Brasil. Daqui a pouco eu vi o anjo general com 400 milhões de exército das trevas que estava no ar.
E aí foi me discernindo o que ele falava. Aí ele pegava assim, eu via ele aqui, ó, na fronteira. A guerra está entre os anjos de Deus e os anjos do diabo aqui na... Os anjos do diabo, não, os anjos do príncipe do diabo que governava o Brasil, o príncipe do ar. E ele estava na fronteira. E aqui ele não podia entrar. Aí ele viu também. Deus pegou e me discerniu aqui que teve alguma coisa lá. O anjo das trevas, ele pegou e ele olhava assim, ele olhava para o alto e fazia assim, ó, tá acontecendo coisa ali, deixa eu entrar, tá acontecendo falha ali, deixa eu entrar, a coisa ali, eu tenho legalidade agora para entrar aqui, eu tenho legalidade. Irmão, quando ele bradava, aí eu olhei para cima, a voz dele, voz de dragão e de serpente, só que era um anjo general, príncipe das trevas, que governava os ares da Guiana Francesa. Governava a Guiana Francesa desde cima. O brado dele saía, era tão poderoso o brado dele que estrondava como se fosse bomba atômica. Eu tenho que falar bomba atômica, só que era bem maior do que isso. O brado dele batia nas águas de cima, estrondava, só que dava só os... Nada passa não, só que como fosse que ressonava, né, pra cima. Bah, batia na água, pá, pá. E aí o que aconteceu? Ele pedia ao Altíssimo permissão para entrar na guerra do lado das forças das trevas, para dar ajuda às forças das trevas do Brasil contra o anjo de Deus. E nisso foi permitido para ele. O que eu vi ali, o resultado, não foi a palavra covardia, não veio não. Só que ela veio. Só que por causa disso, o anjo das trevas que governava a Guiana Francesa foi permitido entrar com 400 milhões de exército. Agora o anjo príncipe leão, dos anjos leões de Deus, tinha que brigar, e o exército dele tinha que brigar agora com 2 generais e contra 2 exércitos. E da mesma forma, o anjo que estava sob o comando das tropas terrestres, né? Das tropas terrestres, dos exércitos de Deus, que também tinha tropas terrestres, dos anjos de Deus, tinha que brigar também contra 2 exércitos. O exército terrestre do diabo, dos anjos do diabo, contra os exércitos terrestres das forças, porque se divide em 3 poderes: terrestre, aéreo e marítimo. Contra o exército de Satanás também, do anjo que comandava a parte terrestre, entrou também pela Guiana Francesa para atacar. E aí a guerra ficou renhida. Então você agora entendeu? Tudo isso que eu estou falando aconteceu. A palavra covardia, quase ela chegou até mim. Mas por causa disso, existe um preço. Esse preço será cobrado. Tudo indica que dentro de 7 anos, na fronteira com a Guiana Francesa e Brasil, a palavra não veio não, covardia, mas por causa disso houve legalidade. E da Guiana Francesa vai, na região amazônica, fronteira com a Guiana Francesa, vai haver uma guerra. Quem vai ser o instrumento da agressão? A França vai usar o território da Guiana Francesa. O Brasil tem 7 anos para se preparar. E a vitória do Brasil também está na profecia desse pastor Silas Malafaia. Tudo vai acontecer nessa reunião. Deus que vai organizar tudo. Todo jeito vai acontecer. Vai profetizar e Deus vai completar, vai organizar tudo e a coisa vai acontecer. Mas Deus vai dar a vitória para o Brasil. Só que a vitória não virá sem
Baixas não, vai haver muitas baixas, mas o Brasil vai sair vitorioso. Então, está bem explicado aqui agora, né? Bem explicado. Agora vamos para a parte nona. Agora eu vou explicar a parte da igreja, quando a igreja entra na guerra. Um abraço para todos vocês. Obrigado.